Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Senhor Deus, Pai, mais uma vez obrigado pela Tua palavra. Deus, a Tua palavra é a verdade, que a Sua palavra, Senhor, seja revelada aos nossos corações. Ó Deus, e que a Tua palavra nos traga paz, que a Tua palavra nos traga alegria, que a Tua palavra, Deus, nos traga o renovo que nós necessitamos nessa noite. Ó Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Aqui os Filipenses, quando Paulo escreve essa carta, a carta dos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. A carta da alegria. E se Paulo escreveu e falou tanto de alegria nessa carta, sobre preocupações, é porque esse povo estava como? Esse povo estava alegre? Ou estava preocupado? Esse povo estava preocupado. Várias vezes nós vamos ver Paulo falando sobre esse povo se alegrar, sobre esse povo lançar sobre Deus as suas preocupações. Tanto que, se nós olharmos um pouquinho antes, no versículo 4 vai falar assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Se Paulo está dando uma ordem para aquele povo se alegrar, porque aquele povo não estava o quê? Feliz. Aquele povo não estava conseguindo encontrar o contentamento, a alegria em Deus. Tanto que nós vamos ver um pouco para frente Paulo também falando isso. Ele vai falar que ele tinha aprendido a se contentar em toda e qualquer situação. Tanto que ele diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala assim: eu aprendi a ter o que comer, a não ter o que comer, a ter o que vestir, a não ter o que vestir. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É fácil nós falarmos isso quando tudo vai bem, né? Quando temos o que vestir, quando temos o que comer, quando temos a provisão. Mas e quando tudo está ao contrário? Quando o dinheiro aperta, quando as perseguições vêm, quando as calúnias se levantam, quando os problemas surgem. Paulo está falando assim: em todas essas coisas eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não importa a situação que você está passando, você pode tudo naquele que te fortalece. Amém, igreja? E a ansiedade, ela está relacionada àquilo que nós sentimos, àquilo que nós experimentamos na nossa mente, mas àquilo que também nós experimentamos no nosso corpo. Eu fui no neuro por quê? Porque eu estava sentindo como se fosse um calor dentro da minha cabeça, algumas coisas esquisitas dentro da minha cabeça, várias coisas dentro da minha cabeça, porque talvez alguma coisa não está certa. Mas era o quê? Tudo de origem o quê? Emocional. Então, para que nós possamos desfrutar mais da paz de Deus e lançar a ansiedade sobre o Senhor, o tema da minha mensagem é orar, pensar e praticar para a paz de Deus desfrutar. Amém? Orar, pensar e praticar para a paz de Deus desfrutar. Amém? Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Então nós precisamos orar, nós precisamos mudar a forma que nós pensamos e nós precisamos colocar em prática um novo estilo de vida para lutarmos contra a ansiedade. Amém, igreja? Amém? Então, primeiro, orar. Não andem
não é um desafio, igreja? Então eu falo assim, Senhor, eu tenho isso aqui memorizado de cabeça, esse texto aqui, né? Não ande ansioso por coisa alguma. O que é isso? Não há nenhuma situação física, emocional, familiar, do trabalho, ministerial, nada pode nos deixar ansiosos. É um mandamento. Pastor, mas como assim? É um mandamento. E se nós vamos lá para Mateus capítulo 6, o que Jesus disse? Eu cuido do lírio do campo e ele está o quê? Vestido. Eu cuido das aves do céu e elas têm o quê? Com que se alimentar. Então por que vocês andam ansiosos, homens de pequena fé? Vocês conseguem adicionar um côvado. Algumas versões o côvado é o quê? O côvado é o quê? É 45 centímetros mais ou menos, né? É a distância do cotovelo à ponta do dedo. O que é isso? Algumas versões traduzem como um passo. Nós não temos o controle de dar um passo, mas a minha e a sua vida está nas mãos daquele que tem todo o controle. Se ele alimenta os animais do campo, se ele veste o lírio, então basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus te supriu hoje, te supriu ontem, Ele vai suprir o amanhã. Amém? É físico, é emocional, é espiritual, é financeiro, é ministerial. Deus te supriu hoje, Deus te supriu ontem. Pastor, Deus, como que Deus supriu hoje? Você está vivo? Você está respirando? Então Deus tem algo ainda para você, Ele vai suprir o amanhã também, amém? Mas deixe o amanhã nas mãos de Deus. Porque se você gastar suas forças com o amanhã, você não vai ter força para viver hoje. Então, amanhã é com Deus. O que você consegue resolver hoje, resolve hoje. Amém, igreja? Amém. Você consegue resolver hoje, resolva hoje. E amanhã deixe nas mãos do Senhor. Então não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo. O que é em tudo? Em toda e qualquer situação. Ah, pastor, mas será que Deus se preocupa com essa área da minha vida? É algo tão pequeno. Está tirando a sua paz? Está tirando a sua alegria? Está tirando as suas forças? Então quero dizer para você que Deus se preocupa com essa área da sua vida, amém? Amém? Pastor, mas eu me coloquei nessa situação difícil. Deus quer te tirar dessa situação difícil, amém? Talvez haverá consequências, mas Deus tem o poder de tirar você dessa situação difícil. O Senhor quer que em tudo você fale com Ele. Ah, mas eu tenho vergonha de falar para Deus. Você tem vergonha de falar para Deus aquilo que Deus já sabe que você está passando? Deus sabe tudo que você está passando, que você tem que ter vergonha de alguma coisa para falar para Deus? Pastor, eu não tenho forças para falar. Não sei se você já chegou nesse nível. Não sei quem já chegou nesse nível. Pastor, eu não tenho forças para falar. Quem disse que você tem que falar? Porque uma lágrima sua, Deus decifra o que é. O seu choro, Deus sabe o que é. Porque o Senhor sabe o que está lá dentro do seu coração. O Senhor sabe que você está chorando. O Senhor sabe que você está angustiado. O Senhor sabe que você está sofrendo. O Senhor sabe quando você não vou nem falar assim, nem chora, você geme na presença de Deus, tanta dor. Mas o que a palavra de Deus diz lá? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor conhece a tua dor. Amém? Amém? Hoje eu vi um pastor compartilhando assim, né? Que Jesus foi tentado. Jesus, ele não chegou ao ponto de ter a vontade de praticar o pecado, porque ele é santo, mas a força da tentação. Você sabe o que é a força da tentação? Você já se sentiu numa situação, parece que, como eu disse, seu corpo queima, sua cabeça dói, seu corpo sente a força da tentação, a força da dificuldade, da luta, da dor. Jesus passou por isso.
Isaías vai falar que Jesus é um homem experimentado em sofrimento, um homem que sabe o que é sofrer, desprezado. Diz que Jesus foi moído por nós, ou seja, em tudo, não há nada pequeno demais que nós não devemos colocar nas mãos de Deus. Amém? Amém? Lança diante do Senhor, lança na presença de Deus. Como, pastor? Pela oração. A oração é o conversar com Deus, a oração é o falar com Deus. Então, primeiro ponto aqui é o quê? Orar para desfrutar da paz de Deus. Então, ore, fale com Deus, suplica a Deus. A súplica é um clamor intenso. A súplica é aquele clamor quando você está lá diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, está doendo muito, está difícil demais. Suplica ao Senhor. E aqui eu acho extraordinário já isso aqui. E com ação de graças. A ação de graças é quando a gente começa a exercer o contentamento. Lembra que eu falei que esse povo estava triste? Lembra que eu falei que esse povo estava ansioso e preocupado? As nossas orações, elas precisam vir carregadas de quê? De ação de graças. A gente precisa começar a mudar a nossa mente, a nossa forma de orar. A nossa oração precisa vir já com aquilo: Senhor, é igual o salmista. Como que o salmista começa o salmo? Senhor, estão me perseguindo, querem me matar, estão querendo me arrebentar. Mas o salmista fala assim: mas eu sei que o meu Senhor, o meu Salvador, se levantará e me livrará. Você pode ver salmos, várias vezes nos salmos nós encontramos isso. Mas o salmista, o que ele faz primeiro? Ele rasga o coração dele de Deus. O Senhor, estão me perseguindo, o Senhor quer me matar, quer me arrebentar, está difícil demais. Mas o que o salmista faz? Ele rasga o coração, e depois ele vem o quê? Agradecendo. A gratidão, a ação de graças na nossa oração é nós agradecermos por aquilo que nós nem ainda recebemos. Você sabia disso? Senhor, eu não sei, às vezes a nossa oração vai ser assim: Senhor, eu não sei como que isso vai se resolver, mas eu já te agradeço, porque como o Senhor me sustentou até aqui, o Senhor me dará soluções, o Senhor me dará estratégia. E eu te agradeço, Deus, porque eu creio que o Senhor já me deu a vitória. Eu creio, Senhor, que o Senhor já me levou a alcançar. Eu só ainda não concretizou no reino material, só ainda não foi trazido à existência, mas eu sei que o Senhor vai trazer a existência, vai se tornar real. E por isso eu já te louvo, eu já te agradeço por aquilo que eu ainda nem vi realizado. Amém, igreja? Isso é nós orarmos com ação de graças. Nós precisamos mudar a nossa forma de orar. Então apresentem os seus pedidos a Deus. Nós precisamos apresentar nossos pedidos a Deus. Tem gente que fica esperando a oração do pastor, né? Eu vou apresentar para o pastor orar. Meu irmão, o véu está rasgado de cima e embaixo. Você tem liberdade para entrar onde? No Santo dos Santos. Isso aqui tem que ser diário, todo dia. Todo dia você lá na presença de Deus, todo dia você orando. Hoje meu tempo de oração foi um pouco agonizante, acho que eu não lembrei, inclusive, mas eu estava lá diante de Deus, mas eu estava lá lançando diante do Senhor, colocando diante de Deus. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7: lancem sobre o Senhor a vossa ansiedade. Eu sempre digo isso. O que é lançar? O que é lançar? O que é lançar? Jogar. Lancem sobre o Senhor a vossa ansiedade. Eu estou aqui diante de Deus, eu consigo agora pegar aquilo? Não. Só que muitas vezes o que nós queremos fazer? Senhor, acho que o Senhor tinha que fazer diferente. Ô Senhor, acho que o Senhor está demorando muito. Ô Senhor, acho que tem alguém que pode me ajudar. Aí alguém vem te ajudar, né? Aí o que você faz daqui a pouco? Você está o que de novo? Está onde? Aonde que está de novo? Está na mão de quem? Está na mão de quem? Está na mão de Deus ou está na sua mão? O que você fez? Pegou de novo, mas a palavra de Deus está dizendo lá em 1 Pedro 5,7:
Lancem sobre o Senhor a vossa lança sobre Deus, amém? Porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você, amém? Você só está aqui porque há cuidado e fidelidade de Deus sobre a sua vida, amém, igreja? Glória a Deus. E a paz de Deus não é a paz humana. A paz que eu vos dou, o mundo não dá. O Senhor Jesus nos disse isso. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos disse isso lá em João. A paz que eu vos dou, o mundo não dá. A paz que o Senhor dá não é o dinheiro na conta. A paz que o Senhor dá não são as melhores roupas. A paz que o Senhor dá não é simplesmente uma promoção de emprego, um sucesso ministerial. E são coisas que muitas vezes nós queremos. Jesus está falando assim: a paz que eu vos dou, o mundo não dá. Você sabe o que é isso, igreja? A paz está em quem? A paz está em quem? Jesus. Alegrem-se no. Alegrar no é alegrar na pessoa de Jesus. A paz de Deus está na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa paz. Porque nós éramos o que de Deus? Inimigos. Mas o sangue do Cordeiro nos reconciliou, fez com que agora nós tivéssemos o que de novo? Intimidade com Deus. Agora eu e você, nós podemos, como eu disse, entrar lá no Santo dos Santos, com confiança, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo. O sangue de Cristo está sobre nós. Agora a gente não tem que ter mais medo de Deus, não. Agora eu entro com confiança na presença do Senhor, porque eu tenho paz com Deus, e a paz que eu tenho com Deus, o mundo não dá. A paz que eu tenho com Deus, as coisas podem até aos meus olhos estarem desandando, aos meus olhos as coisas podem estar perdendo o controle, mas estar diante de Deus em oração, em súplica, em clamor, então eu tenho com o quê? Eu tenho o que com Deus? Paz com Deus. A paz de Deus que o mundo não dá, que Jesus dá, que excede o entendimento, porque ela não é de compreensão humana, ela não é de compreensão natural, ela é o que? De compreensão Quem que nos dá isso? Jesus, por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém, igreja? Essa paz que excede o entendimento, essa paz que nos faz permanecer firmes e de pé, essa paz que nos faz o quê? Caminhar mesmo quando tudo parece adverso, contrário. Essa confiança que nós temos em Deus guardará o quê? O nosso coração e a nossa mente em quem? Em Cristo Jesus. Quem que é o guarda do meu e do seu coração e da sua mente? Quem que é? Quem que é? Jesus. Se Jesus é o guarda do nosso coração, quem pode tirar a paz que Cristo nos dá? Quem pode? Tem uma pessoa que pode. Quem que pode? Adivinha? Nós mesmos. Nós mesmos, porque nós começamos a duvidar de Deus. Na minha oração aqui, né? Eu orei assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Depois eu olhei aqui. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumentar a nossa fé. A fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E se nós cremos aquilo que não vemos, Deus traz à existência aquilo que nós não vemos. É onde Deus traz as soluções, é onde Deus traz as estratégias, é onde Deus traz a provisão, é onde nós vemos o cuidado de Deus, porque Deus tem cuidado de mim e você, amém, igreja? Somente lance no Senhor, lance no Senhor as suas preocupações, lance sobre o Senhor as suas ansiedades. Então, primeiro, para desfrutar da paz de Deus,
eu preciso orar. Segundo, eu preciso pensar da forma de Deus, para desfrutar da paz de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui Paulo está falando, nós precisamos mudar a forma que nós pensamos. Aqui é uma mudança de hábito mental. A pessoa que ela fica vendo só tragédia, vamos pensar aqui no talvez você vai se identificar com isso. Vamos pensar aí um pouco na época das eleições. Vamos um pouco para trás, Covid, pandemia. E você fica só se alimentando do quê? Fica só se alimentando do quê? Tragédia, morte, notícia ruim. Meu Deus. O sentimento que começa a vir ao seu coração é somente o quê? Que as coisas estão sob controle ou fora de controle. Você começa a ter o quê? No seu coração e na sua mente começa a ser formado o quê? As coisas estão fora de controle. Cadê o Deus que diz que está sob controle? Está tudo fora do controle. Mas Paulo está falando o quê? Nós precisamos mudar a forma que nós pensamos. Precisamos ter uma nova forma de pensar. Lá em Efésios, Paulo vai falar assim: deixando a forma do velho homem para trás, renovando o entendimento, se revestindo de Cristo Jesus. É aquilo que o pastor Carlos, que a gente aprende no aconselhamento bíblico, que é o despojar do velho homem, o renovar o entendimento e o revestir de Cristo. Porque muitas vezes nós vivemos vidas de ansiedade, de inquietação. Porque algo a gente precisa ainda fazer o que aqui? O que a gente precisa fazer aqui? Renovar. Talvez você já abandonou o velho homem. Talvez você já abandonou as velhas práticas. Você não está vendo mais uma vida de pecado. Porque isso aqui também serve para o pecado. Pessoas que estão lutando com o pecado e não conseguem vencer determinado pecado. Por quê? Porque elas não estão renovando o suficiente a sua mente. A pessoa continua lidando com determinados pecados que lhe tiram a paz, que lhe causam culpa, porque ela não está renovando a sua mente o suficiente. Ela até, pastor, não abandonei pecado, mas toda vez eu caio de novo nesse pecado, isso me angustia, também traz ansiedade, fico mal. Por quê? Porque ela não está renovando o suficiente com a palavra, ela não está renovando o suficiente com a oração, ela não está ouvindo. Teve um dia que eu preguei para os jovens, não lembro se foi essa passagem, né? Eu não tenho aqui que eu preguei. Eu trouxe um filtro de café. E nesse filtro de café eu escrevi assim, verdadeiro, puro, justo, correto, amável, digno de louvor, se houver algo excelente. Eu escrevi no filtro de café. Aí eu falei assim, agora imagina que esse filtro ele tem que ir aonde? Ele tem que ir aonde? Dentro da sua cabeça. Aquilo que você está vendo no celular é verdade. Vamos pensar no celular, que o celular é uma das piores coisas que existe para mim hoje nos dias de hoje. O que você está vendo lá na internet, o que você está vendo lá no celular, é verdadeiro? Você tem certeza que é verdade? Ou você está sendo manipulado? É nobre? É correto? É puro? Se a gente pensar na internet, é puro o que você está vendo? É puro o que você está ouvindo? É amável? É de boa fama? Jesus estaria vendo com você algo excelente naquilo? É digno de louvor? Pensem nessas coisas. Jesus participaria com você daquela conversa no trabalho, com aqueles amigos, piadas estranhas de duplo sentido? Do que você está enchendo a sua mente? Do que você está enchendo o seu coração? É verdadeiro? É puro? É justo? É correto? É amável? É nobre? Você quer ter a paz de Deus? Quem quer ter a paz de Deus? Então você precisa se encher de coisas novas, diferentes daquilo que é de Deus. Porque se a sua mente não se encher do que é de Deus, você não vai se parecer com Cristo e ter novas atitudes.
Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Depois você pode ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem gente que não está provando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque não está renovando a mente. Ainda está pensando muito como o mundo pensa. Ainda está tendo os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos alvos que o mundo pensa. Por isso que não consegue desfrutar da paz de Deus. Porque o princípio ainda é dinheiro, ainda é roupa, ainda é carro, ainda é casona, ainda é isso, aquilo outro, é status, é glória, é fama humana. E aí o que acontece? A paz de Deus vai embora. Por quê? Não está pensando naquilo que é para si pensar. Então renove a sua mente com aquilo que é de Deus. Pensem nessas coisas. Amém, igreja? Amém? Bota o filtro de café aí na sua cabeça. É verdadeiro? E pastor, é verdadeiro, joga fora. Para de se alimentar de lixo. Eu estava falando com o pastor Carlos essa semana, né? Eu fico assim, eu falo, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Porque assim, a geração do Gabriel, tem alguns jovens nessa geração aí, 23, 24, 25 anos, 22 anos, é uma coisa. Essa geração nova que eu estou pegando de adolescentes de 12 anos, 13, 14, 15, geração TikTok, né? A gente deve colar no acampamento, tudo. Falamos sobre influência, mas é uma geração que infelizmente está tendo um modo de pensar totalmente mundano. Totalmente mundano. Porque elas estão sendo a mente formada por aquilo que está na internet, no celular. Eu estava conversando lá nesses dias lá, a minha tia estava junto. A minha tia libera o celular para o meu primo, acho que 1 hora no dia. E ainda tem um rastreio de IP para ver o que ele faz no celular. O site que ele entra, que ele não entra, o que ele faz, deixa eu te fazer. E eu vou fazer esse canal. Quando a hora tiver lá seus 15 anos, né, pastor? Vai ganhar o celular dela lá com seus 15 anos. Vou botar rastreador de IP lá no celular dela. Eu vou saber no que ela entrou, o que ela viu, o que ela deixou de ver, não viu. Os nossos filhos precisam da nossa proteção. Pais, vocês não estão protegendo seus filhos. Pastor, mas isso é muito radical. É radical nada. Isso é você proteger o seu filho do mundo. Não é, pastor? Quantos anos o pastor vai dar o celular dos meninos? 16 anos. Seu filho está lá na internet, você não sabe o que está fazendo. E o coitado está sofrendo lá, por quê? Porque você não está dando suporte para ele. A Laurinha, quando ela tiver seus 15 anos, lá, 16 anos, vai estar com rastreador, tempo limitado. Vou saber tudo que ela faz no celular dela. Por quê? Para auxiliar ela. Para que ela tenha um modo de pensar, para que ela não seja cheia de pensamentos e coisas mundanas. Adolescentes, olha, de 90% dos adolescentes que eu atendo hoje, 90% de problemas de depressão, ansiedade. Pastor, por que está tendo tanto problema de ansiedade e depressão? Uso excessivo de mídias sociais, uso excessivo de smartphone, uso excessivo de tablet, uso excessivo do que? Netflix e por aí vai embora. Eles estão sendo moldados a todo momento na mente deles, na forma de pensar, com aquilo que é mentiroso, com aquilo que não é nobre, com aquilo que não é correto, com aquilo que é impuro, a todo momento bombardeando a mente deles. E eles não têm maturidade para lidar com isso. Você acha que eles têm maturidade para lidar com isso? Vou até ler, tem adulto aqui dentro que eu acho que tem maturidade para lidar com isso. Tem adulto que não tem maturidade para lidar com o celular, quanto mais um adolescente, um jovem. Isso veio para tirar a paz.
John Piper, pastor John Piper, né, pastor batista lá dos Estados Unidos, ele diz assim, que no dia do juízo, uma das coisas que nós não vamos mais poder falar é o quê? Que nós não tivemos tempo para orar e ler a Bíblia. Por que não vamos poder dizer isso para Deus? Porque gastamos horas em televisão, horas em celular, e depois falamos assim, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Sim ou não? Ah, pastor, eu não tenho tempo para orar, não tem, mas quanto tempo está falando no celular? Quanto tempo está falando diante da televisão? Pastor, eu não tenho paz, porque você não está mudando a sua forma de pensar. Você não está se enchendo com a sua mente com aquilo que é do céu, mas está enchendo a sua mente com aquilo que é da terra. E Jesus está falando assim, a paz que eu vos dou, o mundo não dá. Vem para mim, vem para a minha presença, eu quero te dar algo do céu. Se desprende das coisas da terra, eu quero te dar aquilo que é do céu. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Último ponto. Ponham em prática. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vocês têm visto esse exemplo na minha vida? Eu sou mais novo. Então olha o pastor Roberto, para Silvio, olha o pastor Carlos, sua família. Olha para essas pessoas, homens de Deus, e fala assim, eu vou o quê? Eu aprendi? Eu recebi? Eu ouvi? Eu vi o que Paulo está falando assim, você viu na minha vida? Você viu que na minha vida deu certo? Você viu que deu certo na minha casa? Você viu que deu certo com os meus filhos? Você viu que tem dado certo? Faz isso que você está vendo em mim. Vocês aprenderam, vocês viram, vocês tiveram exemplo, vocês receberam, agora só colocam em prática. Porque depois vai vir aqui, pastor Lucas, pastor Roberto, pastor Carlos, tudo desesperado, por quê? Porque aprenderam, ouviram na igreja, receberam e viram, mas não colocaram em prática. Como diz lá em Tiago, aquele que ouve e não pratica. É alguém que olha para o espelho, a hora que vira, já não lembra que não é o quê? A sua face. O que é isso? A pessoa ela não prestou atenção de verdade. Ela não aprendeu de verdade. Ela não se fixou naquilo de verdade. Ela não se concentrou naquilo. Porque às vezes parece meio esquisito, né? Mas tem hora que eu esqueço mais ou menos. Eu não lembro certinho como é a minha cara, né? E quando olhar lá no espelho, fixar, ver, começar a ver que a olheira aumentou, os pés de galinha, né? Fixar, opa, surgiu barba branca, surgiu um fio branco de barba aqui, surgiu mesmo. Fixar para quê? Para conseguir tirar aquilo que realmente é. Fixe os seus olhos em exemplos, amém, igreja? Você tem exemplos aqui dentro da igreja, homens e mulheres de Deus. Olhe para esses exemplos e coloque em prática.